Olá, meus queridos e amados alunos, tudo em paz, saúde com vocês? Estamos de volta aqui. Então, no vídeo anterior, nos comentários, eu coloquei quatro, no comentário não, né? Na descrição do vídeo eu coloquei 4 livros lá, né? Foram 3 livros, né, do Hardware Software Interface, né, que é o livro 1 do Patterson e Hennessy, né? E lá, por que 3 livros três livros uns, né? Porque um utiliza MIPS, que é o original, o outro utiliza uma arquitetura ARM64, que é a tal da LEG, que eu falei para vocês, e o outro utiliza RISC-V, né? Então tem essas 3 opções aí para você estudar a arquitetura de computadores utilizando o livro 1 do Patterson e Hennessy, que se chama The Hardware Software Interface. Então tem o MIPS, que é o clássico, né, o primeiro, aí tem o ARM Edition, tem o RISC-V Edition, né, e tem o livro 2, né, que aí não está muito aqui no nível da gente ainda não dessa disciplina, né, tá mais com cara aí lá do final do curso, de pessoas que vão realmente se especializar em microeletrônica, em programação de desenvolvimento de arquiteturas com utilizando FPGAs, né, para fazer prototipação. Aí aqui vai estudar o livro 2, que é o Quantitative Approach. Então coloquei ele por último no link, né? Mas voltando aqui para a nossa vaca fria aqui, a gente vai agora fazer tentar ver como é que esses 4 princípios são aplicados, né? E em paralelo a gente vai aprender algumas instruções, né? Então imagina esse código em C aqui. A variável A recebe, né, o conteúdo de B mais o conteúdo de C, né? Então a variável A está sendo modificada. Como é que isso pode ser traduzido para um código assembly ARM? Dessa forma aqui, a instrução ADD e 3 operandos que são passados aí como parâmetros, né? Que são 3 registradores, né? Registradores A, B e C. O registrador A é o operando A, né? É o destination operand, né? É o operando destino, né? Então ele é que vai receber o resultado da operação. E os source operands, né? Que são as entradas, são os operandos B e C, né? ADD é um mnemônico, né? Que indica a operação a ser realizada, que no caso aí ADD, né, é a palavra add em inglês, né? Então ele faz uma adição, faz uma soma, né? E aqui o resultado disso é que o registrador A, né, vai receber a soma, né, dos registradores B e C, né? Não existe registradores A, B e C na arquitetura ARM, tá? É apenas ainda, a gente está apenas começando ainda, tá? Então a gente já aprendeu aí uma instrução, né? Uma instrução, pelo menos assim, en passant, como uma introdução ainda, né? Uma outra instrução é a subtração, ela é similar à adição, né? Ela é tão similar que, para você ter uma ideia, ela pode ser realizada utilizando a adição, né? E os processadores RISC-V, eles são tão RISCs, se é que vocês me entendem, eles são tão reduzidos, né? São tão simplificados, eles seguem tão à risca essa ideia da redução, que eles não incluíram a instrução sub, tá? Porque essa instrução ela pode ser realizada utilizando a instrução ADD, né? Mas na arquitetura ARM, né, existe a instrução sub, né? Então ela funciona dessa forma aqui, né? O operando A, né, vai receber o resultado da operação dos source operands, né, B menos C, ok? Então quando sub, né? Ah, professor, mas quer dizer que eu não posso usar sub, né? Quando eu estou programando no RISC-V em assembly? Pode, porque o montador vai montar para você utilizando a instrução ADD, né? Então você pode usar sim, tá? Mas não existe na microarquitetura, né? Na microarquitetura, na implementação, no conjunto, nem na arquitetura, nem na arquitetura e nem na microarquitetura RISC-V existe aí a instrução sub. Pessoal, uma dica, né? Se eu estiver falando muito rápido ou muito lento, lembra de utilizar a configuração
do YouTube aí, né, de 0.75 ou 1.25 para acelerar um pouco, ok? Então, instrução sub, né? Então, o que diz aí o princípio 1? A regularidade, né, facilita, dá suporte à simplicidade do projeto, né? Então, a gente tem um formato de instrução consistente, que tem o mesmo número de operandos, ou seja, true source and one destination, né? Isso é fácil de encode, né? De codificar, easy of encoding, né? Então, é fácil de codificar, né? E manipular no hardware. Quando eu falo codificar, quer dizer, o encode, né, a gente vai ver o que é essa codificação. Esse encoding, pessoal, é transformar da linguagem assembly para a linguagem de máquina. É isso que a gente chama da codificação, do encoding, ok? Agora, a gente vê um exemplo de código, né, que seria escrito aqui em C, ó, C Code, né, que utiliza que não quando vai ser traduzido para a linguagem assembly, ele vai usar mais de uma instrução, né? Então A igual a B mais C menos D. Então, como é que isso foi traduzido pelo compilador para a linguagem assembly, né? Ele usou aqui um temporário T, né? Então add T, vírgula B, vírgula C, né? Então o resultado disso é T igual a B mais C. Pessoal, em alguns assemblies, né, é comum utilizar o ponto e vírgula como comentário. Tudo que vem após o ponto e vírgula é comentário, né? Isso varia de linguagem para linguagem, utilizando o mesmo dentro de considerando o assembly de um mesmo processador. Quando você varia o compilador, varia a forma como se faz esse comentário, tá? Mas é comum utilizar ponto e vírgula, né? A gente depois vai estudar isso aqui com mais propriedade. Então você fazendo aqui, olha, aí ele já colocou aqui no comentário, ó, que essa instrução aqui está fazendo o quê? T igual a B mais C. E a instrução seguinte faz o quê? Ela finalmente ela vai colocar o resultado em A de quê? De T menos D. Olha, A igual a T menos D, né? Só que T é o quê? B mais C. Então, no final, o A vai conter o quê? B mais C menos D. Então, aqui foi um exemplo que a gente utilizou duas instruções assembly para traduzir o que seria apenas uma linha lá da linguagem C, né? Então, o nosso princípio 2, ele disse o quê? Faça os casos comuns, os casos que são muito utilizados, executarem de maneira rápida, né? Então, o processador ARM, ele inclui, né, somente instruções simples e que são comumente utilizadas, né? Para quê? Para poder facilitar esse projeto dessas instruções que são muito utilizadas, né? Ele usa o hardware, né, para decodificar e executar essas instruções, mantendo-as simples, pequenas e rápidas, né? Instruções mais complexas, né, que são menos comumente usadas, né, são realizadas utilizando instruções mais simples. Olha só, instruções mais complexas. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o exemplo anterior. Nesse exemplo aqui, eu poderia, né, ter uma instrução assembly que faz a soma de duas variáveis e a subtração de uma terceira. No princípio dos processadores RISC, que é o Reduced Instruction Set Computer, né? Não, você não vai criar mais uma instrução. Você vai fazer isso daqui utilizando instruções já existentes, ok? Sem prejuízo ao resultado final, porque você vai fazer essas pequenas instruções, vai desenvolver elas tão rápidas, tá? Que isso vai ser melhor para o teu projeto do que você tá adicionando instruções. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Isso daí hoje em dia está muito, digamos assim, em nível, está muito no papel, né? A arquitetura ARM, ela cresceu tanto, né, nos últimos 10, 15, 20 anos, tá? Que é questionável se a gente ainda pode chamar as arquiteturas ARM modernas de RISC, né? Na opinião deste professor, né?
Já existe um, né, o que a gente pode chamar de RISC hoje mesmo seria o RISC-V, né, que tem um conjunto de instruções aí mais limitado, né? Então, às vezes por questão de marketing, exigência do mercado, né, os engenheiros vão cedendo às pressões, adicionando instruções à arquitetura. E entendam uma coisa: quando um engenheiro adiciona uma instrução à arquitetura, seja um engenheiro da Intel, seja um engenheiro da ARM, né, como é necessário manter a compatibilidade daquele processador com os sucessores dele, normalmente essa instrução nunca sai. Você normalmente nunca retira uma instrução. Você sempre adiciona instruções. Por quê? Porque você tem que manter as velhas instruções, que é para manter compatibilidade com os programas que foram desenvolvidos anteriormente, né? Então, essa questão do número de instruções de uma arquitetura é uma função crescente, né? É uma função crescente, ela nunca decresce. Normalmente, ela nunca decresce. Então, é muito perigoso você ficar ali sempre adicionando instruções, né? Eu já vi uma estatística mostrando que nos últimos anos, né, a arquitetura ARM teve pelo menos uma instrução adicionada a cada mês, aí, 12 por ano, né? Então isso acabou deixando a arquitetura ARM, digamos assim, até um pouco questionável essa questão, se ela realmente está sendo aí simples, né? Bom, mas, né, ela se diz, né, ainda assim Reduced Instruction Set Computer, né? E a arquitetura, né, CISC, né, que tem como esse seu grande representante a Intel, né? Só existem instruções tão específicas, né, na arquitetura Intel que são são pouco usadas, né? A gente vai estudar mais para frente, né? Digamos assim, a gente vai estudar mais para frente a pilha, né? Vai estudar as instruções pop e push, né? É possível você ter uma pilha que você não precisa, não escreve utilizando pop e push, você você usa instruções de escrita de memória comuns para manipular a sua pilha. E para vocês terem uma ideia, foi isso que o pessoal do RISC-V fez, né? O pessoal do RISC-V, né? Eles removeram as instruções pop e push. Não tem pop, não tem push, não tem sub, né? Porque tudo isso pode ser feito com outras instruções. Então eles foram, digamos assim, um tanto quanto incisivos nessa questão de manter a arquitetura enxuta, manter a arquitetura magra, né? É difícil para arquiteturas já existentes, como é o caso da ARM, que carrega um legado, compatibilidade. Não, a arquitetura RISC-V foi criada em 2011, 2012, ali do zero, né? Então é mais fácil você, né, digamos assim, manter essa... Bom, continuando então, né? Se a gente... E vocês, acho que vocês viram, né, o vídeo que eu pedi para vocês verem lá do Gary Explains, né? Lá é o digamos assim, o cúmulo do RISC, né? É o One Instruction Computer, né? E vocês viram, né, que é possível, né? Depois eu vou fazer uma discussão melhor em cima daquele vídeo dele lá, mostrando para vocês digamos, a extrapolação do RISC, né? Que seria um computador de apenas uma única instrução, ok? Que é o caso lá daquela proposta lá apresentada naquele vídeo. Mas para resumir, né, se você tem um computador, né, que tem uma instrução no hardware para cada pequena operação, tá? Para cada pequena operação e para cada operação complexa também, ele é uma arquitetura CISC, né? Se ao contrário ele mantém o seu conjunto de instruções reduzido, né, e deixa para que o compilador, né, ou o programador construa as coisas mais complexas baseado naquele conjunto de instruções pequeno, né, naquele Reduction Instruction Set Computer, né? Então ela vai ser uma arquitetura RISC, tá? Ok?
Então, como eu disse para vocês, a ARM cresceu tanto ao longo dos últimos anos, aos pouquinhos, acrescentando uma instrução. Mas quando eu falo ARM, né, eu estou falando aí principalmente das arquiteturas AS, né, da application. Até que os Cortex-M, o M0 é bem simples. O nosso M0 ele tem apenas 50 instruções, né? Mas eu vou mostrar para vocês que a gente, conhecendo bem umas 10 instruções, a gente consegue programar aí tudo que a gente precisar. Ok? A localização física do operando no computador, né? Que ele chama do operand location, né? Quando a gente coloca ali A, B e C, quando a gente tem uma variável, né? Algo sobre o qual os dados estão sendo manipulados, né? Onde vai ser ou um source operand ou um destination operand no hardware lá dentro. Onde é que isso está armazenado, né? Olha, isso pode estar em registradores ou em memória, né? Quem fez aí sistemas operacionais comigo, lembra lá daquela figurinha da arquitetura, da hierarquia de memória, em que nós tínhamos dentro do processador, dentro do data path do processador, nas entranhas do núcleo, os registradores, né? E que esses registradores são memórias, digamos assim, de um custo muito elevado, eles são muito rápidos e você também tem uma quantidade muito pequena de bits, falando em termos de bits, né, desses registradores, né? Num segundo nível nós temos a cache, né, que é uma memória normalmente ainda hoje dentro do processador, uma memória já da ordem de megabytes aí nos processadores modernos, mas uma memória muito nobre ainda, a memória static RAM, memória de acesso rápido que está dentro do chip, né? No terceiro nível nós teríamos aí o que? A memória DDR fora do processador, aquela memória lá de 8 GB, 4 GB, 16 GB, né? E num nível maior ainda nós teríamos o HD, né? Ok? Esses operadores, né? Esses operadores, né? Esses operandos, né? Esses operandos das instruções, né? Eles podem ser registradores, podem ser constantes, também chamada de immediates ou imediatos, né? E posições de memória, né? Então a gente vai entender, né, para cada instrução o que é que isso significa. No caso da ADD e da SUB, ela suporta, pelo menos o que a gente estudou até agora, a gente não viu ela operando nem com constante, nem com memória. A gente só viu ela operando com registradores, ok? A arquitetura ARM, né, que nós vamos estudar, lembrando que existem diversas arquiteturas ARM, ARM 5, ARM 7, ARM 11, Cortex-M, Cortex-A, né? Então a ARM tem um conjunto muito grande de arquiteturas, né? Mas a arquitetura que nós estamos estudando aqui,